Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. É um prazer estar com vocês, mais um vídeo, nosso culto de doutrina, nosso estudo da Palavra do Senhor, onde nós estamos estudando o Catecismo Breve de Westminster. E que privilégio, irmãos, podermos aprender mais sobre esse documento histórico e profundo e tão importante para a nossa igreja, baseado nas Sagradas Escrituras, que é um rico aprendizado. Eu me lembro desde que, quando entrei no seminário, um amigo me disse, estude o catecismo e você vai crescer muito nas doutrinas do Senhor, da palavra do Senhor. Vejamos então, meus irmãos, nós estamos na pergunta de número 23. Nós meditamos na pergunta anterior, né? Pergunta 22, como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? E nós vimos que Cristo, Filho de Deus, fez-se homem tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascendo dela, mas sem pecado. E nós, então, falamos sobre toda essa obra de Cristo, sobre a vida dele e o fato importantíssimo de que ele viveu entre nós, irmãos, ele viveu entre nós, ele cresceu em sabedoria e graça, ele fez a sua obra toda, ele foi obediente até a morte de cruz, mas toda a sua vida sem pecado, sem pecado. A nossa semelhança ele sofreu, ele padeceu fome, sede, ele padeceu tudo que um homem poderia padecer, mas sem pecado. Isso é um detalhe importantíssimo para o nosso aprendizado. Então a pergunta número 23, irmãos, é que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? Que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? Cristo, como nosso Redentor, ele exerce o ofício de profeta, de sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação. Então, são esses os ofícios que Cristo exerce. Nós já vimos essa ideia de redentor, significa aquele que nos redimiu, é aquele, imagine você um escravo, você tinha uma dívida e o teu Redentor veio pagar a tua dívida e ele pagou com seu sangue na cruz do Calvário e ele libertou-nos. Nós que éramos escravos do pecado, da condenação do inferno, nós agora somos livres em Cristo, nós agora temos o céu como herança, nós agora temos a salvação eterna. Que bênção, meus irmãos. Deus seja louvado. Então, nosso Redentor, ele tem ofícios. Ele tem ofícios. E essa palavra ofícios não é meramente um trabalho, mas é como não é meramente um cargo, mas é algo inerente a ele, são os ofícios dele, é aquilo, veja, é algo que caracteriza a obra dele, os 3 ofícios de Cristo, que nós veremos, ele fala de profeta, de sacerdote e de rei. E o catecismo vai detalhar melhor cada ofício nas perguntas seguintes. A pergunta 24 sobre profeta, a pergunta 25 sobre sacerdote, como é que ele exerce, e a pergunta 26 sobre rei. Nesta pergunta, ele apenas dá uma introdução a esse assunto. Então, vejamos alguns textos bíblicos, meus irmãos. Atos 3, 22. Atos 3, 22. Se você observar comigo, Atos 3, 22, diz assim: Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Veja, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Se você olhar também, e essa ideia, veja, de profeta aponta exatamente para ele, para Cristo, aquele que viria, o Messias. Se você olhar Hebreus comigo, Hebreus 5, caminhe lá para o
finalzinho da sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, versos 5 e 6 também, diz assim: assim também Cristo, a si mesmo, ele não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, nós vimos em Atos, né? Cristo, profeta, ressuscitará um profeta, a ele ouvireis. Cristo, o profeta. Aí agora ele diz: sacerdote, tu és sacerdote para sempre. Quem? Aquele que ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Falando do Redentor de Cristo. E agora vamos ver outro texto, Salmo 2,6. Salmo de número 2, versículo 6. Bora lá no livro dos Salmos. Salmo de número 2, versículo 6 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Vamos ver o Salmo por completo. Esse Salmo é tão rico e tão bonito. Diz o seguinte, o Salmo 2: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, o verso 6, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as gerarás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então o Salmo, meus irmãos, ele vai tratar exatamente desse reinado do ungido de Deus. Ele faz esse comparativo com o mundo, com os reis desse mundo, com os príncipes desse mundo, com os governantes desse mundo, as potestades desse mundo, que pensam que têm algum poder, que pensam que podem conspirar contra o Senhor. Interessante, o Salmo diz. E eles, veja, eles conspiram e eles querem romper os laços, eles querem sacudir as algemas, ou seja, a lei de Deus aqui são as algemas que eles entendem, e eles querem se livrar de tudo que diz respeito à lei de Deus, ao reino de Deus aqui na terra, ao governo do Senhor. Eles não querem esse governo. Então, interessante porque o Salmo diz no verso 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Senhor zomba deles. Da insignificância deles. Do poder que eles pensam que têm, que pensam que podem conspirar contra o Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas, Deus onipotente, Rei do universo. E aí ele vai dizer então que na sua ira eles há de falar, ele os confundirá. E aí no verso 6 ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Esses que pensam que são reis, que governam, que criam leis, que fazem diversas abominações com o mundo inteiro. Aí o Senhor diz: eles pensam que têm poder, mas ele ri deles, o Senhor ri deles, e o Senhor diz:
Eu, porém, constituí o meu rei. O meu rei há de governar. No seu tempo, ele lhes há de falar, e a sua ira descerá sobre eles. Mas aqueles que beijarem o Filho, aqueles que entregarem a sua vida ao Redentor, eles vão poder se refugiar nele. A ira de Deus não pesará sobre estes. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, refugie-se em Cristo. Beije o Filho para que ele não se irrite, para que você encontre misericórdia diante do Deus o Pai no dia do juízo, para que você encontre graça da parte do Senhor. Beije o Filho, entregue a sua vida a Ele e creia nele, porque Ele te livrará no dia do juízo. O último texto, meus irmãos, João 1,49. Abra comigo, Evangelho de João. Se você abrir comigo em João 1,49, está escrito o seguinte: Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vejam que declaração, meus irmãos. Tu és o Rei. E nós meditaremos melhor sobre isso, meus irmãos, o que é que significa, como é que ele exerce essas funções de sacerdote, de profeta e de rei. Nas próximas aulas nós veremos em detalhes esses assuntos. Vamos orar ao Senhor, pedindo graça da parte dele nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Pai, porque o nosso Redentor, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Ele governa sobre tudo. Obrigado por ser o Deus da nossa vida, Pai. Abençoa a tua igreja. Derrama graça sobre nós. Que possamos, ó Deus, nos dobrar diante do Senhor, não apenas os nossos joelhos, mas o nosso coração. E beijar o Filho para que ele não se irrite. Entregar a nossa vida a Cristo. É o que nós te rogamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.